Eu vou passar aqui alguns slides, que é a correção dos exercícios que vocês já entregaram, tá? Esse aqui eu vou pular, mas aí no material que eu disponibilizar para vocês, já vai constar a resolução dos exercícios, mas não estão todos aqui não, tá? Tem até o exercício 7. Aí fica faltando 8, 9, 10, 11 e 12. E o 13. Beleza? Então, nesse material eu vou compartilhar esse para vocês. Então, vamos ver aqui o que a gente tem para trabalhar. Por acaso, alguém conhece, que vocês têm um grupo aí, tem contato com a Aline? Sim. Eu tenho observado que ela não tem participado das aulas. Você sabe se ela está tendo algum problema, alguma coisa assim? Professor, a Aline, ela tá com problema em acessar as aulas. Certo. Mas é a minha ou é a de todos? As aulas em gerais, é um problema na casa dela com relação a computador, celular, essas coisas. Ah, entendi. Tá. Então não tem entregue as atividades, não tem aparecido por aqui. Aí eu falei, deixa eu perguntar, né? Mas tá bom. Vocês estão me passando isso aí, eu tô ciente já do que está acontecendo. Ô, professor, Pois não. o senhor tinha ficado de me tirar uma dúvida na aula de CFE. Eu te Opa, mandei por favor. mensagem. Não, é que eu não sei se meu trabalho chegou para você no e-mail. Deixa eu ver quem fala Eles são. comigo. É o Rafael Gonzalez. Rafael Gonzalez. Tá. Qual que você está falando? Qual exercício que você está falando? Acho que é a última atividade que o senhor passou. Tá, Que era para deixa eu dar uma... ter entregue semana passada. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. É em CFE, né? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui. CFE, segunda DMA. Rafael Gonzalez, eu recebi sim. A última atividade que você mandou sim. Tá aqui comigo. Ah, ok. Então, obrigado. Tem 16 anexos. Ok. Isso mesmo. Tá? Obrigado. Bom, então é o seguinte. O que nós vamos ter para hoje aqui, dando continuidade no nosso material. Esse material ainda não está disponível para vocês, mas eu estarei colocando em breve. Professor, Pois não.
Os últimos exercícios, que é do 1 ao 13 de CFE, pra quando que você vai cobrar? Você pode me mandar aí até amanhã. Ah, tá. É É que na segunda é porque assim, eu. é porque assim, a maioria já mandou, entendeu? Assim, é que na segunda eu tinha te perguntado, aí você falou que havia data, aí era só pra dúvida mesmo. Não, beleza. É porque assim, a maioria já mandou, então assim, acho que tem pouquíssimas pessoas para entregar ainda. Tá, então vou te mandar Beleza. depois. Se você puder me mandar até amanhã, tem que jogar a nota lá no sistema. Mas aqui tem muita gente que já me mandou. Tá, então eu vou te Mesmo eu mandar não depois tendo do almoço. cobrado, tem muita gente que já me mandou, entendeu? Entendi. É isso que eu... Deixa eu ver quantas pessoas tem ainda para mandar. Tem muita gente, mas eu já recebi bastante coisa. Que é exatamente essa a pergunta do Rafael agora há pouco. Deixa eu ver se... Estou tentando abrir a planilha de nota aqui para me ver quantas pessoas faltam ainda, mas eu acho que não falta muita gente, não.
Bom, enfim, vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir até o final da aula abrir meu Excel aqui, que ele sempre dá um probleminha, aí eu vejo com vocês quantas pessoas faltam entregar ainda. E aqueles que puderem me enviar. Tentando compartilhar com vocês aqui, mas não estou conseguindo. Acho que vocês estão vendo a minha tela aí, imagino eu. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, professor. Tá bom. Muito bem, então é o seguinte, para a gente estar terminando esse conteúdo aí, nós vamos ter então aí mais uma ou duas rodadas de exercício. Aí a gente vai estar falando aí sobre medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana. Então a gente para em mediana, é o último conteúdo deste material aí para vocês, tá? Eu acho que nesse material que está disponível aqui, anterior a isso, por que começa aqui já? Porque, deixa eu ver se eu consigo mostrar, a resolução dos exercícios, tá? A resolução deles aqui. Eu vou disponibilizar o conteúdo que eu vou conseguir falar hoje. Aqui tem aula 11, tá? E tem 7 exercícios corrigidos aqui para vocês. Para eu estar disponibilizando depois. Muito bem. Excel, por isso que demorou todo esse tempo, mas nem consegui. Então agora a gente vai ter aí falar um pouquinho para vocês sobre a média aritmética, que é a média simples e a média ponderada. E depois eu vou falar para vocês sobre moda, tá? E aí tem moda em dados não agrupados, em dados não agrupados sem intervalo de classe, e dados agrupados com intervalo de classe. E depois nós vamos ter mediana também. Acho que tem nesse material também tem mediana, mas lógico, não vai dar para falar para vocês tudo hoje. Então aí, talvez na segunda semana de junho, a gente já consiga entrar em matemática financeira, tá? Então, o primeiro bimestre estendido, né, vamos chamar assim, está encerrando, já encerrou. Esse material aqui já é matéria para o segundo bimestre. Até essa atividade que vocês vão entregar aí está valendo como nota do primeiro bimestre. Aí depois, a partir desse conteúdo dos exercícios que vocês começarem a fazer, que não vai dar para vocês fazer exercício hoje, preciso passar primeiro o conteúdo para depois pedir exercício. Aí, então, aí semana que vem, mais a outra, talvez, na segunda semana de junho, a gente começa, na terceira semana de junho, provavelmente, ou na quinta da segunda semana, ou na terceira semana de junho, aí a gente vai mudar completamente o nosso foco e vamos caminhar para matemática financeira, tá?
Então aí fica praticamente aí metade ou 3/4 do segundo bimestre matemática financeira, e aí terceiro e quarto matemática financeira também, tá? Então vai ser assim o que a gente vai ver aí em CFE. É assim que vai funcionar. Aí a outra matéria que é relacionada à matemática financeira, aí os exercícios são bem menores, vai ter bastante exercício, mas os exercícios são bem menores, tá? Vai ter em torno aí de uns 120 exercícios mais ou menos aí até aproximadamente uns 120 exercícios mais ou menos. Mas é bem mais tranquilo do que essas aqui. Talvez vocês achem até fácil fazer essas aqui. O problema não é que é difícil, o problema é que dá trabalho, né? E a outra vai ser fórmula, exercício, fórmula, exercício, fórmula, exercício. Então é bem mais, eu acho que a outra, ela acaba se tornando mais simples. Quem gosta de matemática financeira vai curtir. Bom, então vamos lá, nós vamos falar desses dados aí. Bom, existe aí as medidas de tendência central, que são valores que, de certa forma e de maneira condensada, trazem consigo informações contidas nos dados estatísticos, sejam eles populacionais ou amostrais. Funciona como uma espécie de medidas resumo, pois passam a ideia, digamos, de comportamento geral das observações estudadas. Então, diante de uma coleta de dados pesquisados, a gente vai encontrar o meio, e aí a gente utiliza esses três elementos aí, que é a moda, a mediana e a média. A média aritmética simples, ou a média, ou simplesmente média, nada mais é que um ponto de equilíbrio de um conjunto de dados, quando se é calculado a partir dos valores que são obtidos de uma população, né? E geralmente o símbolo que representa isso é um x-barra. Então, x-barra representa aí a média. Então, o que é a média? A média que todo mundo conhece, né? É quando você tem aí em uma sala a quantidade de alunos e o número de notas, né? A quantidade de notas. E você faz um cálculo. É que para efeito de dimensões fica mais difícil, né? Porque você vai somar letra e dividir por quantidade de pessoas, então fica mais complicado. Mas se fôssemos fazer por número, né? Que é o que mais acontece, é como se diz lá, precisa, sei lá, R$ 1 de cada um para pagar alguma coisa que foi comprado para um evento da ITEC, né? Então soma tudo e divide pela quantidade de pessoas, e aí o valor que der é a média, né? Essa é a média que todo mundo conhece, essa média simples, né? Então, nós temos aí, quando tratamos de dados isolados ou não tabelados, por exemplo, nós temos a nota dos alunos, né? No caso da ITEC não tem nota desse jeito, menções, então não dá para eu somar menções e chegar numa média, né? É claro que o sistema que eu uso, as menções são transformadas em notas, né? Para ficar fácil de chegar ao valor final, né? Mas aqui o exemplo que está sendo dado é 5,6, 4,8, 8, 8,6, 6,8, 9,4. Qual é a média de uma sala ou de uma pessoa que tenha tirado esses tipos de nota, conforme está descrito aí, né? 5,6, 4,8, 8. Então, soma-se todas as notas e divide pela quantidade de notas estabelecidas. Então, aí nós temos aí 5,8, 4,8 e 8. São três notas. 8,6, 6,8, 9,4 são mais três notas. Então, tem 6 notas. Soma-se tudo e divide por 6. Então, a média, nesse caso, a média simples, é 7,2. Essa é a média que todo mundo conhece, tá? Fácil de fazer, consegue fazer ou de cabeça, ou na máquina de calculadora, ou na calculadora do celular. Essa é a média mais simples que tem, tá? Às vezes tem uma incoerência, né? Porque notas baixas nesta quantidade de elementos faz com que a média da sala seja baixa. Notas altas numa quantidade de 6, que é o que está demonstrado aí, carrega a média para cima, né?
Então, observe. Por que que a média aqui ficou 7, né? Porque nós temos duas notas, nós temos 3 notas altas, ó, 8, 8,6 e 9,4. E ainda temos aqui mais ou menos o 6,8. Nós só temos 2 notas baixas que fez com que a nota ficasse 7,2. Se nós tivéssemos mais uma nota alta aqui, consequentemente aqui o número seria maior. Se nós tivermos muitas notas baixas, carrega a média para baixo. Tá? Então, essa média, eu entendo que a média aritmética simples, ela é um balizador, mas ela acaba tornando o resultado impreciso, né? Então, essa aqui é simples de calcular. Aí, o que existe e que é muito utilizado em matemática, em estatística, em pesquisas, é a média ponderada. Não sei se vocês já ouviram falar. Média ponderada é quando nós fizemos aquele exercício em CEPOC de preço médio ponderado. É a mesma coisa, tá? Então, a média aritmética ponderada é toda vez que houver um peso. Quando houver um peso para cada elemento da continha que você está fazendo, você tem uma média ponderada. Quando você tem uma média ponderada, significa que a nota que tiver maior peso é ela que vai carregar a importância da média final. Então, aqui é um exemplo de notas de uma escola, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, de tal forma que eu tenho aqui no primeiro bimestre 7, no segundo 6, no terceiro 8 e no quarto 7,5, né? Então, aqui você tem o peso 1 para a primeira nota, o peso 2 na segunda nota, o peso 3 na terceira nota, o peso 4 na quarta nota. Mas, professor, tem que ser sempre assim? Não. Você pode escolher o peso que você quer. Só que se você colocar um peso igual para todos, não há necessidade de fazer essa conta. Só há necessidade de fazer essa conta quando o peso das notas for diferenciado. Aí é necessário fazer essa conta. Mas se for tudo igual, não há necessidade de fazer essa conta, porque vai representar a mesma unidade de medida, né? Então aqui, 7 vezes 1, que é o que está colocado aqui, 6 vezes 2, 8 vezes 3, 7,5 vezes 4. Então, se você olhar aqui, se você tivesse isso, se isso aqui fosse aplicado na ETEC, você pode ir mal no primeiro bimestre, você pode ir mal no segundo bimestre, e você pode recuperar perfeitamente a nota no terceiro, ou melhor ainda, no quarto bimestre, porque ele tem a maior representatividade de nota. Tá? Então, o número que você tirar de nota aqui vai ser multiplicado por 4, é o que foi feito aqui. Se você for mal aqui, não tem problema, é nota simples, só vai ser multiplicado por 1. Aqui já ser multiplicado por 2. Neste exemplo, o mais importante para o aluno, no caso aqui, é tirar a nota no terceiro e no quarto bimestre, que os pesos são maiores. Tá? Então, como é que se faz toda vez que tiver peso? Multiplica as notas ou os números pelos pesos correspondentes. Então, 7 vezes 1, 6 por 2, 8 por 3 e 7,5 por 4. O resultado que tiver, soma-se os pesos e divide a multiplicação pela soma. É isso que está sendo feito aqui. Então, eu multipliquei 7 por 1, 6 por 2, 8 por 3 e 7,5 por 4. Essa multiplicação toda aqui deu 73. E aí, qual é a quantidade do meu peso? Meu peso deu 10. Então, é 73 dividido por 10. A minha média ponderada, toda vez que vocês ouvirem a palavra média ponderada, é porque aquela média representa algum peso, teve um peso associado a essa média. Aqui é fácil. Você está olhando o número e está multiplicando. Nós vamos encontrar média dentro de tabela. Tá? Então, dentro de tabela tem os critérios para vocês fazerem a média. Tudo bem até aqui? Bom, além da média ponderada e média simples, nós vamos ter também a moda. Tá? A moda ela tem uma característica bem próximo
ao que a gente conhece por moda, né? O que é a moda? É o destaque. E essa moda, ela vai representar esses 5 tipos de moda. Pode ser uma moda chamada de amodal, quando não se tem moda, quando não tem moda. Unimodal, quando tem uma moda. Bimodal, 2. Trimodal, 3. E polimodal, quando houver 4 ou mais valores modais. Tá? Então, o que é a moda? É o valor que ocorre com maior frequência nos dados obtidos de uma coleta de dados. Então, aquilo que é obtido com maior quantidade é a moda. E a gente vai ver uma por uma aí para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Cálculo da moda para dados não agrupados. Então, tem uma série estatística em que os dados não são agrupados. Não são agrupados, o que significa não ser agrupados? São os números simplesmente coletados, tá? E aí eu preciso saber qual que é a moda, qual que é o número que mais se repete naquela série. Então aqui os dados estão em dados brutos, que você já sabe o que é. Dados brutos são dados totalmente desorganizados, então dados brutos aqui. Vocês fizeram alguns exercícios para organizar em rol. Aí a ordem escolhida aqui foi a ordem crescente, mas pode ser em ordem decrescente, tá? Então eu vou colocar aqui tudo que é 2, tudo que é 3, tudo que é 4, tudo que é 5, tudo que é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então apareceu nesta série aqui 2 vezes o número 2, uma vez o número 3, uma vez o número 4, 2 vezes o número 5, uma vez o número 6, 4 vezes o número 7. 3 vezes o número 8, uma vez o 9, 2 vezes o 10, uma vez o 11 e uma vez o 12. Se eu perguntar para vocês qual que é a moda que se tem nessa quantidade de elementos aqui, qual que é o número que aparece mais vezes? O número que aparece mais vezes é o 7. Embora ele apareça 4 vezes, não significa que ele é polimodal. Significa que ele é unimodal, porque o 7 ele aparece em maior quantidade, que é 4 vezes. Não é pela quantidade que ele aparece, e sim pelo destaque que ele é maior entre todos os, podia ser 5, 6, 7, ele continuaria sendo uma série unimodal, porque apresenta Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Estamos. Porque deu uma inconsistência de internet aqui, por isso que eu perguntei, tá? Até aqui, beleza? Então, para Beleza. encontrar a moda, eu vou ver aquilo que mais se destaca, tá? Nesses casos. Aqui é outro dado, tá? Então, ó, cálculo da moda para dados não agrupados. Então, eu tenho aqui também, ó, 9, 3, 7, 17, 6, 5, enfim. Tá tudo misturado. Eu vou organizar em ordem crescente. E aí eu vou perguntar qual que é a moda. O 2 aparece uma vez, o 3 uma vez, o 5 uma vez, o 6 uma vez, o 7 uma vez, o 9 uma vez, o 11 uma vez, o 12 uma vez, o 17 uma vez. Então aqui não tem moda. A moda aqui é amodal, porque não tem nenhum número que se destaca entre a quantidade de vezes de repetição. Isso é chamado de moda. Agora vamos fazer um outro aqui, ó, bem maior. Dada a série estatística constituída, tem toda essa numeração aqui, ó, tudo bagunçado. Aqui não precisa nem organizar em coluna, em linha, é só colocar em ordem crescente, obedecendo a quantidade de repetições que cada número tem, tá? Então, o 3 aparece 3 vezes, o 3 aparece uma, o 4 aparece uma. O 5 aparece 4, o 6 aparece uma, o 7 aparece 4, o 8 aparece 4, o 9 uma, o 10 duas, o 11 uma e o 12 uma. Significa, então, que essa série é o quê? Trimodal. Aparece mais vezes o número 5, mais vezes o número 7 e mais vezes o número 8. Por cada número apresentar
4 repetições, significa que esta série é uma série trimodal. Tem 3 números que aparecem em maior quantidade em relação aos demais. Se eu tivesse o 7 e o 8, seria bimodal. Se tivesse só o 5 e o 7, seria bimodal. Ok? Isso aqui é facinho. Eu vou dar uns exercícios desses para vocês depois, para vocês identificarem se é amodal, bimodal, se é amodal. Só para vocês gravarem o que é moda. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos começar a encontrar a moda em tabelas. Tá? Então, em tabelas, como encontrar moda em tabelas? Em tabelas que não tem intervalo de classe, que não tem aquele Tzinho deitado que vocês fizeram o exercício, aquele Tzinho, lembra assim? Quando não tiver isso aqui, que é o intervalo, cadê meu borracha? Não quer apagar minha borracha. Quando não tiver, então, os dados de sem intervalo de classe, fica um pouco mais fácil de identificar isso na tabela, tá? Agora, com o intervalo de classe, que é esse processo de ter o Tzinho deitado, aí vai ter que usar uma fórmula que eu vou mostrar para vocês aí na sequência da matéria, tá? Então, só vou fazer uma aqui para a gente. Depois eu volto na semana que vem com essa informação de moda novamente. Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos calcular a moda para dados não agrupados. Então, nós temos essa tabela aqui, e aí eu tenho sem intervalo de classe. Eu não tenho intervalo de classe. Eu tenho tipo de eletrodoméstico, e aí dentro desse tipo de eletrodoméstico, eu tenho o número de unidades vendidas que representa a minha frequência. Então, foi realizada uma pesquisa para determinar o tipo de eletrodoméstico mais vendido por uma rede de lojas após a aplicação da redução do IPI, incidente sobre os itens da linha branca. Qual a moda da distribuição de frequência conforme tabela? Então, qual que é o número? Aí tem que se preocupar muito com o que está pedindo o exercício, tá? Qual que é o eletrodoméstico que apresenta maior número de unidades vendidas? A geladeira. Qual que é? A geladeira? É a geladeira. Então, a geladeira, ela se destaca entre os itens que estão colocados nessa mini tabela, por ela ter o maior número de frequência. O número de frequência seria o número de repetições, a maior quantidade de unidades vendidas, a variável em estudo eletrodoméstico, e a classe que se encontra a maior quantidade de vendas é a geladeira. Por ser a geladeira que apresenta a maior unidade vendida, então a moda é geladeira, eletrodoméstico mais vendido. Por que a moda? Porque contém maior valor de frequência. Então, em tabelas sem intervalo de classe, às vezes só de você bater o olho você consegue identificar. Já quando você tiver intervalo de classe, a gente vai encontrar a moda também de tabelas com intervalo de classe. Aí é um pouco mais complicado e é onde que a gente tem que utilizar uma fórmula, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas se tivesse duas linhas aí com 82, as duas linhas seriam a moda, tá? Acho que vai ter um exercício aqui na sequência. Aqui é outro. Aqui tem que observar. A tabela abaixo registra o número diário de carros alugados pela empresa
automóveis tal, durante o período de 100 dias. Com base nesses valores, calcule o valor modal. Né? Então, ó, distribuição de locação diária de carros do período de 100 dias. Então, o número de carros é esse aqui, e o número de dias é esse. Tá? Então, as duas tabelas, ou as duas colunas são números. Então, qual que é a variável em estudo? Carros alugados. Quantas vezes eu aluguei o carro? O carro que apresenta aqui 25, 30, 35, 40 e 45. Quantas vezes eu aluguei o carro? Não. Quantos dias foi alugado o carro que tem 40 unidades? Então aqui, ó, a moda nesse caso é 36 e não 45, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir a coluna na hora de escolher ou identificar a classe que representa o número de dias de carros alugados, tá? Por isso que é 36 e não 45. Você podia me falar que seria o 45, tá? E a outra é aqui, tá igual. Então aqui nós temos um time de handball de basquete, de handball masculino, e tem as seguintes idades. Então tem a idade e aqui tem o número de alunos. Qual é a moda aqui? É a idade de 12 anos, que é a variável, e a idade de 14 anos, que é a variável. As duas representam número de 6 alunos. Então, aqui seria uma moda qual? Que tipo de moda seria aqui? Amodal, bimodal, exatamente. Tem duas classes que representam a maior quantidade de alunos. A idade de 12 anos e a idade de 14 anos. Então, a moda aqui no caso seria 6, porque são iguais as duas categorias que nós estamos trabalhando. Tá? Se fôssemos colocar que tipo de moda que seria, então essa aqui é uma bimodal. Por que bimodal? Que representa maior quantidade de vezes que aparece dentro dessa tabela. Então, tabela com distribuição de tabela sem intervalo de classe é mais fácil de identificar. Só de bater o olho você já consegue saber se ela qual é a moda respectiva, tá? Aí na semana que vem eu explico para vocês sobre, acho que é na sequência aqui, isso. Cálculo da moda para dados agrupados com intervalo de classe. Aí tem que explicar a formulazinha e a gente vai fazer junto aí. Então, para hoje, não tem nenhuma demanda de entrega de CFE, tá? A gente vai fazer isso na próxima semana, talvez nem na próxima aula eu consiga terminar ainda esse conteúdo, mas eu vou até já colocar aqui para segunda-feira, dar continuidade sobre moda. E aí a gente continua. Beleza? É isso. Por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Curtam o frio, tomem bastante sopa e em agosto a gente deve se encontrar. Obrigada, professor. Falou, valeu. Dá uma folga para mim. Bom, professor. Valeu? Vocês trabalharam muito já para mim aí. Ô, professor, Pois não. em relação aos exercícios do 1 ao 13, eu imprimi todas as imagens, mas eu tenho que te mandar elas coladas. Não. Não precisa mandar colado, não. Pode me mandar só os exercícios, não tem problema não. Tá. Tá bom? Não, é que senão eu ia ficar com muita foto aí, eu tava te perguntando Não. só por isso. Não, fique em paz. Manda só os exercícios só. Ok. Valeu. Tchau. Falou.